Série Beleza Mortal. Livro 2. Coração Apaixonado. Escrito por Chelsea Kane. Coração Apaixonado. De Chelsea Kane. Capítulo 1. Forest Park era lindo no verão. Mal se via o céu cinzento de Portland para além do teto de choupos, abetos e bordos que filtravam a luz, até convertê-la em um verde claro trêmulo. Uma leve brisa acariciava as folhas. Hipomeias e eras escalavam os troncos das árvores recobertos de musgo e sufocavam as amoras silvestres e samambaias, uma profusão de trepadeiras rastejantes que se amontoava até a altura da cintura de cada um dos lados do caminho apertado e sujo. O riacho sussurrava e se agitava, pássaros cantavam. Tudo era adorável, como se saído das páginas de Walden, ou a vida nos bosques, a não ser pelo cadáver. A mulher estava morta fazia algum tempo. Seu crânio estava exposto, o couro cabeludo havia sido repuxado para trás, um tufo de cabelos vermelhos separado do alto da testa por vários centímetros. Animais haviam devorado o rosto, expondo os olhos e o cérebro às forças da putrefação. O nariz desaparecera, revelando a fenda ossuda triangular embaixo dele. As cavidades oculares eram taças de gordura pegajosa, parecendo sabão. A pele do pescoço e das orelhas achava-se empolada e grossa, repuxada para trás em tiras que emolduravam aquela horrível caveira, a boca aberta como um esqueleto de Dia das Bruxas. Você está aí? Archie tornou a prestar atenção no celular, que mantinha colado ao ouvido. Estou. Quer que eu te espere para jantar? Ele olhou de relance para a mulher morta, sua mente já trabalhando no caso. Podia ser uma overdose. Podia ser assassinato. Ela podia ter caído da roda de um 747. Archie vira essa última hipótese em um episódio de Law & Order. Acho que não, disse ao telefone. Percebeu a preocupação familiar na voz de Deb. Ele vinha se saindo bem. Reduzir o consumo de analgésicos, ganhará um pouco de peso. Mas tanto ele quanto Deb sabiam que tudo aquilo era muito frágil. Na maioria das vezes, ele fingia. Fingia que vivia, que respirava, que trabalhava. Fingia que caria bem. Isso parecia ajudar as pessoas que amava. O que não era pouca coisa. Podia fazer ao menos isso por elas. Vê se come alguma coisa, disse ela com um suspiro. Vou beliscar alguma coisa com o Henry. Archie desligou o celular e o deixou cair dentro do bolso do casaco. Seus dedos tocaram a caixa de comprimidos de metal, também em seu bolso, e demoraram-se ali um instante. Mais de 2 anos e meio haviam se passado desde o seu suplício. Só retornará da licença médica havia poucos meses. Tempo suficiente para capturar seu segundo serial killer. Estava pensando em mandar fazer cartões profissionais com os dizeres: especialista na captura de serial killers. Talvez gravados em relevo. Sua cabeça doía e ele instintivamente abriu a tampa da caixa de comprimidos. Então relaxou os dedos, retirou a mão de dentro do bolso e passou-a pelos cabelos. Não naquele instante. Agachou-se ao lado de Lorenzo Robbins, que estava sentado sobre os calcanhares a alguns centímetros do corpo, as tranças Rastafari escondidas sob o capuz do casaco branco impermeável. Os seixos do leito do riacho estavam escorregadios do musgo. Era sua mulher? Perguntou Robbins. Archie retirou do outro bolso um pequeno caderno de notas e uma caneta. Um clarão explodiu quando o fotógrafo criminalista bateu uma foto atrás deles. Minha ex-mulher. Vocês ainda são próximos? Archie desenhou a silhueta da mulher em seu caderno de notas. Sinalizou as árvores próximas, o riacho mais abaixo. Moramos juntos. Ah! O flash espocou novamente. É uma longa história, disse Archie, esfregando os olhos com uma das mãos. Robbins usou um par de fórceps para erguer o couro cabeludo solto da mulher, a M de dar uma espiada por baixo dele. Quando o fez, dezenas de formigas negras percorreram o crânio apressadas e penetraram no tecido em decomposição no interior da cavidade nasal. Passaram cachorros por aqui. Salvagens? Perguntou Archie, virando-se para examinar a densa oresta circundante. Forest Park possuía 20 km² e era o maior parque florestal urbano do país. Alguns de seus trechos eram isolados, outros, apinhados. A área onde o corpo fora encontrado cava na parte mais baixa do parque, frequentada por um fluxo constante de corredores, pedestres e ciclistas. Várias casas eram visíveis até o alto da encosta. Domésticos, provavelmente, disse Robbins. Ele virou-se e apontou o polegar coberto por uma luva de látex na direção do alto da encosta. Do jeito que o corpo veio parar aqui, atrás dos arbustos, não dá para ver lá da trilha. As pessoas passam correndo com os cachorros fora da coleira. Os parques se enfia aqui e arranca um naco da bochecha do cadáver. Ele olhou na direção do corpo e deu de ombros. O dono acha que o cão achou um pássaro morto, ou o que quer que seja, e deixa ele farejar um pouco ao redor. E aí eles continuam a correr. Você está dizendo que ela foi devorada por pugs? Ao longo do tempo. Em algumas semanas. Archie balançou a cabeça. Ligou. Robbins ergueu uma sobrancelha à medida que tornava a olhar para o caminho. É estranho que ninguém tenha sentido o cheiro. Houve um vazamento de esgoto, disse Archie. Uma das casas no alto da encosta. A sobrancelha ergueu-se mais alguns milímetros. Por 2 semanas, Archie desenhou a pista de caminhada na página de seu caderno de notas. Estaria cerca de 12 metros acima, em seu ponto mais próximo. Então fazia curva e se afastava em direção ao alto da encosta, penetrando mais fundo na oresta. As pessoas racionalizam.
Você acha que ela era prostituta? Por causa dos sapatos. A mulher ainda calçava um deles, com salto alto de resina transparente. Eles haviam encontrado outro aninhado em musgo, sob uma samambaia, alguns metros adiante. Talvez fosse uma menina estilosa de 13 anos. É difícil dizer. Archie olhou para a boca arreganhada, os dentes perfeitos e brancos contrastando com um monte de sangue e cartilagem ao redor. Os dentes são bonitos. É, Robbins concordou baixinho. Os dentes são bonitos. Archie observava enquanto seu companheiro, Henry Sobol, descia a encosta devagar, hesitante. Henry vestia jeans preto, camiseta preta e jaqueta de couro preta, apesar do calor. Mantinha os olhos baixos, os lábios apertados em sinal de concentração, os braços estendidos em busca de equilíbrio. Com os braços esticados e a cabeça raspada, parecia um homem forte de circo. Caminhava na diagonal, tentando refazer as pegadas de Archie, mas seus pés eram maiores que os de Archie e a cada passo lançava respingos de lama e fazia pequenas pedras rolarem barranco abaixo. Acima deles, na encosta, Archie viu que várias pessoas haviam parado para observar, os rostos ansiosos. Um mendigo à procura de um local para montar acampamento encontrara o corpo e ligara para a polícia de uma loja de conveniência a alguns quarteirões do parque. Encontrara-se com o primeiro policial que responderá ao chamado e o levará até o lugar, onde o policial imediatamente perderá o equilíbrio na terra pouco firme e escorregará encosta abaixo, caindo dentro do riacho, deturpando a cena do crime e quase quebrando a perna. Seria preciso esperar pelos resultados da autópsia até para saber se o que tinham ali era mesmo um homicídio. Henry chegou lá embaixo, piscou para Archie e então girou e acenou alegremente para o alto. Os policiais no topo da encosta voltaram ao trabalho, isolando a cena do crime e mantendo à distância o crescente grupo de caminhantes e corredores com roupas de ginástica. Henry alisou pensativamente o bigode grisalho com o polegar e o indicador e se inclinou para frente a Amy de examinar o corpo, deixando escapar uma careta de reflexão. Então foi direto ao assunto. O que será que a matou? Perguntou. Robbins enfiou uma das mãos inchadas e mosqueadas da mulher em um saco e prendeu-o com uma pinça. Trabalhou com cuidado, como se ela tivesse pegado no sono e ele não quisesse acordá-la. Os dedos achavam-se retorcidos, empolados e inchados, e a base das unhas, enegrecidas, mas a mão ainda era reconhecível, embora as impressões digitais provavelmente não pudessem ser colhidas. A outra, semi-coberta de terra e musgo, fervilhava de besouros. Silo? Disse Robbins. Ela morreu aqui? Perguntou Henry. É difícil dizer até sabermos o que a matou, respondeu Robbins. Ele ergueu os olhos na direção de Henry. Você encera a cabeça ou ela sempre brilha assim mesmo? Archie sorry. Henry desafiara Robbins no campeonato de softball da polícia naquela primavera. Desde então, era sempre assim. Eu só perguntei, respondeu Henry. Pergunta depois da autópsia, resmungou Robbins. Ele pegou mais um saco e o balançou no ar. Em seguida ergueu gentilmente a outra mão da mulher a Amy de fazê-la deslizar para dentro do saco. Os besouros se espalharam e Henry deu um pequeno passo para trás. Archie fez uma anotação em seu caderno. Fazia 13 anos desde que eles haviam investigado outra garota morta naquele parque, o que os colocará no encalço da beleza mortal. Eles não sabiam, na ocasião, que aquilo se transformaria em uma profissão, ou que Archie se tornaria uma de suas vítimas. Ai! Gritou uma voz do alto da encosta. Henry olhou para o alto, na direção da pista, onde Claire Maslan acenava, pedindo-lhes que voltassem ao topo da encosta. Henry colocou as mãos nos quadris. Vocês devem estar de brincadeira, disse a Archie. Claire gesticulou novamente. Dessa vez, com todo o braço. Eu vou primeiro, disse Archie. Olhou de relance para trás, na direção de Henry, e acrescentou. Assim, se você cair, não derruba nós dois. Já, diz Henry. O que você achou? Archie perguntou a Claire quando alcançaram a trilha. Claire era baixa e angulosa, e usava cabelo bem curto. Vestia camiseta listrada e jeans. Seu distintivo dourado estava preso à cintura, junto com o celular, o revólver em um coldre de couro e um par de óculos de sol vermelhos de plástico, alegremente enganchados em um passador. Ela inclinou a cabeça na direção de um policial jovem e uniformizado, coberto de lama. Este é o agente Bennett, disse. O primeiro que chegou ao local. Bennett parecia um garoto, alto, com cara de bebê e uma ligeira papada, que pressionava irritantemente o pescoço mirrado. Andava todo encolhido. Sinto muito, disse ele. Mostre a eles, pediu Claire. Bennett suspirou abatido e deu meia volta. Mergulhara de cabeça no barranco. Seu uniforme estava sujo de lama e ainda tinha pequenos tufos de mato grudados na camisa. Tanto Henry quanto Archie inclinaram-se para a frente para ver melhor. Presa a omoplata de Bennett, em meio a sementes de samambaia, as partículas de musgo e a lama, havia uma pista inequívoca. Henry olhou para Archie. Isso pode ser cabelo humano, disse. Quando você caiu, não teve nenhum contato com o corpo? Perguntou Archie a Bennett. A coluna de Bennett se enrijeceu. Não, pelo amor de Deus, senhor. Eu juro. Ele deve ter catado isso na descida, disse Henry. Archie retirou do bolso uma pequena lanterna preta e acendeu-a ao longo do comprimento do de cabelo vermelho. Continuou a segurá-la para que Henry o examinasse. Havia uma minúscula massa de tecido na base do fragmento de couro cabeludo, disse Archie. Bennett girou rápido a cabeça,
os olhos arregalados. Tirem isso de cima de mim, implorou. Tirem isso, ok? Calma, garoto, disse Henry. Claire, que era uns bons 30 centímetros mais baixa que Bennett, estendeu as mãos para o alto, recolheu o fio de cabelo e o deixou cair dentro de um saco de provas. Archie chamou um técnico da perícia. Ponha todas as roupas dele dentro de um saco. Meias, tudo. Mas o que eu vou vestir? Perguntou Bennett enquanto o técnico o afastava do grupo. Claire voltou-se para Archie e Henry. A trilha onde se encontravam possuía cerca de 90 centímetros de largura e projetava-se inquietantemente para fora da encosta. O isolamento da base posterior havia sido rompido para dar passagem às cinquentonas, a de que elas não precisassem voltar por 1,5 km dentro da mata e acabassem perdendo os compromissos da tarde no spa. Um labrador chocolate saltava em meio à folhagem na encosta enquanto o dono, de shorts de brim, botas de caminhada e óculos de sol espelhados, passava sem nem dar bola para o movimento na base do barranco. E então? Pergunta Claire. Ferimento na cabeça, disse Archie. Isso aí, disse Henry. Talvez ela tenha caído, especulou Claire. Que nem naquela série, T.J. Walker. Bateu a cabeça em uma pedra. Ou talvez a pedra tenha atingido ela, disse Henry. Ou, disse Archie, talvez o Spark tenha se arrastado até lá embaixo, enfiado o focinho no nosso cadáver e o de cabelo tenha caído da língua dele no caminho de volta até o aterro aqui em cima. Tanto Claire quanto Henry olharam para Archie. Sparky? Pergunta Henry. Isso é muito nojento, disse Claire. Capítulo 2. Susan Ward sentiu-se mal do estômago. Talvez fossem os nervos. Talvez fosse o calor. Talvez fosse a nuvem tóxica de fumaça de cigarro no bar. Quer outra bebida? Pergunta Quentin Parker. Parker era repórter criminalista do Herald desde que o mundo era mundo. Susan não sabia se ele já começara alcoólatra ou se aquilo tinha a ver com o trabalho. Alguma coisa com um guarda-chuva dessa vez? Perguntou ele. Parker estava bebendo wild turkey. Sem gelo. A garçonete o servirá antes mesmo que sentassem. Susan ignorou o comentário irônico sobre o guarda-chuva e tirou um cigarro do maço que havia colocado sobre a mesa. Vou só fumar, disse ela, inspecionando o bar. Parker sugerira o local. Ficava no centro da cidade, fácil de chegar saindo do jornal. Susan nunca ouvirá falar do lugar, mas Parker parecia conhecer todo mundo ali. Ele conhecia muita gente em muitos bares. O bar era pequeno, de modo que Susan conseguia ficar de olho na porta a de esperar a chegada do homem que deveriam encontrar. Parker arranjara o encontro. Susan em geral trabalhava com o editor de reportagens especiais, mas aquela era uma matéria de polícia, e polícia era com Parker. Vinha tentando conseguir aquele encontro havia 2 meses. Parker o marcará com um telefonema. Mas a história inteira havia sido assim. Sem a ajuda de ninguém, ela estava prestes a dizimar a carreira de um político respeitado. A maior parte do pessoal no Herald votara no sujeito. Susan votara nele. Teria retirado seu voto naquele instante se pudesse. Eu podia ter vindo sozinha, disse Susan. Ele não conhece você, disse Parker. E eu gosto de ajudar. Ele estava brincando. Claro. Generosidade não era a palavra que vinha à mente quando se pensava em Quentin Parker. Hostil. Sim. Sexista? Sim. Um texto do cacete? Sim. Babeiro? Com certeza. Quase todo mundo o considerava um babaca. Mas por alguma razão, desde aquele primeiro dia no jornal, havia 2 anos, Parker protegia Susan. Ela não sabia por quê. Talvez ele tivesse gostado de sua língua afiada. Ou das roupas inadequadas. Ou da cor de seu cabelo, qualquer que fosse ela na ocasião. Não tinha importância. Ela se jogaria na frente de um caminhão por ele, e tinha absoluta certeza de que, a não ser que estivesse ocupado com bebida ou uma informação quente, ele faria o mesmo por ela. Susan correu os olhos pelo bar de novo. Parker havia feito uma boa escolha. Havia pouca chance de que alguém visse os 3 juntos. A decoração era vagamente marítima. A roda do leme de um barco velho na parede, uma âncora pendurada acima do bar. O barman parecia ter uns 110 anos, e a garçonete não parecia muito mais jovem. A única coisa comestível no lugar era pipoca. O bar fedia a pipoca. Mas era escuro e decente, o que era mais do que se poderia dizer do exterior. Susan puxou sua camiseta preta. Trazia no peito os dizeres "Estou sentindo cheiro de cascata" em letra manuscrita. E as letras tendiam a grudar na pele quando ela suava. A porta do bar se abriu e um retângulo de luz ofuscante invadiu a escuridão, transformando a atmosfera enfumaçada e asfixiante do lugar em belos redemoinhos de névoa cancerígena. O estômago de Susan contraiu-se. Um homem de meia-idade entrou, vestindo terno e brincando com um Blackberry. Era gordo, ainda que nem de longe tão gordo quanto Parker, e usava um par de óculos retangular moderno demais para ele. Susan virou-se para Parker. Esconda os objetos de valor, sussurrou Parker, apanhando um punhado de pipoca da tigela diante deles. Tem certeza de que é ele? Pergunta Susan puxando a camiseta. Parker soltou uma gargalhada, um riso rápido que soou como um arquejo. Ergueu a mão cheia de pipoca até a boca e começou a mastigar. 30 anos cobrindo polícia, disse ele de boca cheia. A gente conhece um monte de advogados. Aqui, disse Parker, indicando o caminho ao advogado com a mão engordurada de pipoca. O advogado sentou-se. De perto. Parecia 10 anos mais velho. Parker, disse ele com um aceno de cabeça.
Então olhou para Susan. Nos dois lados desses óculos estava escrito Prada. Letras grandes. É ela? Pergunto. Nossa Brenda Star 1, disse Parker, ainda mastigando. Ele forçou um sorriso, os dentes amarelos pequenos e brilhantes luzindo na penumbra do bar. Essa garota me faz bem ao coração, o jeito como correu atrás do seu menino. Meu menino, disse o advogado, é um senador em pleno exercício do mandato. Parker ergueu outro punhado de pipocas. Não por muito tempo, disse, em meio ao sorriso. Susan deu uma tragada em seu cigarro e tateou o pequeno gravador digital que escondera no colo, para certificar-se de que estava ligado. O aparelho vibrou sob a ponta de seus dedos e ela imediatamente se sentiu mais tranquila. Atrás do advogado, um jovem usando boné de beisebol vermelho entrou no bar e se sentou sozinho. O advogado enxugou a camada de suor brilhante em sua testa. Então o Herald vai dar a matéria? O senador Castle vai querer falar? Pergunta Parker. Ele ergueu a mão fechada e deixou cair algumas sementes de milho de pipoca na boca aberta. Ele nega tudo, disse o advogado. Susan riu. O advogado empurrou os óculos Prada para o alto do nariz. Vocês vão ter sorte se conseguirem que alguém fale na matéria, disse ele, com o rosto ficando vermelho. Susan jurou ali mesmo que acabaria com John Castle e com os filhos da puta que o haviam protegido durante todos aqueles anos. Castle era idolatrado pelo que era pelo Estado. Mas depois de quinta-feira, as pessoas o viriam pelo que era, um estuprador, manipulador, chantagista e impostor. Ela apagou o que restava do cigarro no cinzeiro de plástico preto sobre a mesa. Ele nega. Pergunto. Ele trepou com a babá dos filhos dele e fez um esforço enorme para encobrir, inclusive subornando a mulher. Ela puxou outro cigarro do maço e o acendeu com um isqueiro de plástico. Susan fumava apenas quando estava nervosa. Mas o advogado não sabia disso. Passei 2 meses atrás dessa matéria. Disse. Tenho a Molly Palmer falando. Tenho entrevistas com gente que era amiga dela, e que confirmam a versão da Molly para a história. Tenho extratos bancários que provam que saiu dinheiro do seu escritório para a conta dela. A sorta, Palmer era nossa estagiária, disse o advogado, estendendo as mãos em um gesto inocente. Por um trimestre, disse Susan. Deu uma tragada no cigarro, inclinou a cabeça para trás e exalou a fumaça. Não tinha pressa, pois sabia que ele estava em suas mãos. O escritório continuou a pagá-la por 5 anos. O canto da boca do advogado se contorceu. Deve ter havido algum erro administrativo, disse ele. Susan gostaria de lhe arrancar o sorriso falso do rosto com uma cotovelada. Porque ele se dera o trabalho de aparecer. Um desmentido poderia ter sido comunicado por telefone. Isso é papo furado, disse ela. O advogado levantou-se e olhou Susan de cima a baixo. Tendo a aparência que tinha, Susan estava acostumada. Mas, vindo daquele sujeito, isso a deixou meio irritada. Quantos anos você tem? Perguntou ele. 25? Ele deu-lhe um tapinha na cabeça. Você acha que o povo desse estado vai permitir que uma garota de cabelo azul e com uma espécie de bandeira política derrube um senador querido, com 5 mandatos nas costas? Ele pôs o rosto bem diante do dela, tão perto que ela sentiu o perfume de sua loção pós-barba. Mesmo que você publique a matéria, não vai dar em nada. E você não vai publicar. Porque se o Herald for atrás dessa história, eu processo você. Apontou o dedo na direção de Parker. E você? Ele empurrou os óculos para o alto do nariz uma última vez e afastou-se da mesa. O senador nega todas as acusações, disse. Fora isso, não tem nada a dizer. Ele girou e pôs-se a caminho da porta. Tenho 28 anos, gritou Susan atrás dele. E meu cabelo é turquesa atômica. Parker levou seu copo de uísque à boca. Acho que correu tudo bem, disse. Sim, disse Susan. Eles estão tremendo nas bases. Cona em mim, disse Parker. Ele retirou um palito de dentes de um prato sobre a mesa e cutucou um pedaço de pipoca que estava preso entre os dentes, a papada balançando. Susan nunca o amara tanto. Ele olhou para ela e piscou. Eles estão se borrando de medo, disse. Susan achou que o rosto dele estava rubro de orgulho. Mas talvez fosse só o uísque. Capítulo 3. Archie estava parado na porta da frente, as chaves na mão. No ano e meio em que ele e Deb estiveram separados, ela nunca pedirá a chave da casa de volta, e ele nunca a devolvera. A chave permanecerá em seu chaveiro o tempo todo, uma lembrança constante do que ele havia perdido. Ele estava um caco quando ela lhe pedirá que fosse embora. Havia saído do hospital poucos meses antes. E ainda esse achava no mais negro pouco de sua recuperação. Ele não a culpava. Forçara-a a isso. Era mais fácil ficar sozinho. Archie retirou a caixa de comprimidos do bolso, abriu-a e pegou 3 comprimidos brancos ovais. Segurou-os por um instante, colocou-os na boca e saboreou o já conhecido gosto amargo antes de engoli-los. Então enfiou a chave na fechadura e empurrou a porta imponente. A casa era uma construção dos anos 50, de estilo campestre e piso rebaixado, e fora restaurada pelos antigos donos. Deb estava grávida de Sarah quando a compraram. Estava muito acima das possibilidades de Archie, mas Deb acabará de ser contratada como designer pela Nike, assim, eles esbanjaram. Deb deixará aceso um abajur, que despejava um cálido semicírculo de luz no corredor escuro. Archie largou os sapatos enlameados na porta, foi até a mesa do corredor e largou as chaves ao lado do abajur. Havia uma fotografia sua.
De Debbie e das crianças portretrados partido sobre a mesa. Ele parecia feliz, mas não conseguia se lembrar de quando ou onde a foto havia sido batida. Archie percebeu a presença de Debbie atrás dele um instante antes de ela lhe envolver a cintura com os braços. Oi, disse ele. Ela apoiou o rosto sobre sua omoplata e o enlaçou. Foi ruim? Já vi coisa pior. As palavras pairaram no ar por um minuto. Então Archie virou-se e a envolveu com os braços. Os cabelos castanhos curtos de Debbie estavam despenteados e ela usava camiseta preta e calcinha de algodão vermelha. O corpo era rijo e forte nos braços de Archie. Um corpo que ele conhecia tão bem quanto o seu próprio. As crianças estão bem? Perguntou ele. Ela inclinou-se e beijou-o de leve no pescoço, logo abaixo do maxilar. Estão dormindo há horas, disse. Archie levou a mão à bochecha de Debbie e examinou-lhe o rosto afetuoso e sincero, de maçãs salientes, nariz longo e alado, salpicado de sardas. E então, um lampejo dourado, o perfume de lírios, e lá estava ela, Gretchen Lowell, sempre no limiar de sua consciência. Archie estremeceu. Sentiu o corpo de Debbie retesar-se sob suas mãos. É ela? Perguntou Debbie. Ele pigarreou e tirou a imagem da cabeça. Afastou a mão do rosto de Debbie. Eu devia dormir um pouco. Ele desejava retirar novamente os comprimidos do bolso, para tomar apenas mais um, mas não queria fazer isso na frente de Debbie. Aquilo a magoava demais. É difícil não vê-la? Perguntou Debbie. Às vezes Archie perguntava-se o quanto Debbie sabia sobre seu relacionamento com Gretchen. Debbie sabia que Gretchen o assombrava. Talvez tivesse até mesmo usado a palavra obsessão. Mas Archie não achava que Debbie soubesse o quanto ele ultrapassara os limites. A gente combinou que não falaria sobre isso, disse Archie gentilmente. Debbie fez com que Archie girasse para ficar de frente para o espelho pendurado na parede atrás da mesa. Olha só, disse ela, e deslizou as mãos por baixo da camisa dele, erguendo-a acima dos mamilos e mantendo-a ali. Archie hesitou, então olhou para o reflexo dos dois no espelho. Sua ex-mulher estava agarrada a ele, a cabeça apoiada no seu ombro, os olhos negros brilhando. O rosto de Archie parecia enrugado, semi-escondido pela sombra do abajur. O nariz comprido, a boca assimétrica, os cabelos densos, os olhos tristes, cada uma dessas características remetia a um antepassado, fosse irlandês de cabelos escuros, croata ou judeu. Ele permitiu-se um sorriso irônico. Deus do céu! Até seu genótipo era trágico. Debbie correu uma das mãos até seu abdômen e tocou a longa cicatriz em cima do diafragma, onde o baço fora removido. Era sua cicatriz mais grossa, um corte feio de 15 centímetros, as marcas brancas em relevo dos pontos ainda visíveis ao redor, o que lhe conferia uma aparência particularmente frankensteiniana. O tecido cicatrizado era duro, e ele mal conseguia sentir as pontas dos dedos de Debbie roçando. Então ela passou para as cicatrizes menores, espalhadas pelo peito. Essas eram mais nas, o bisturi pressionado com firmeza dentro da carne mais para passar o tempo do que para infligir dor. Pareciam lâminas prateadas de grama, paralelamente dispostas, como sinais numéricos em um cartão de pontuação grotesco. Debbie passou os dedos pela protuberância levemente enrugada, que sinalizava a punhalada abaixo das costelas no lado esquerdo. A gente tinha um acordo, disse Archie. Prisão perpétua em troca da localização dos corpos das vítimas. Ela fez a parte dela. Fui eu que não consegui lidar com isso. Ela não vai falar com mais ninguém, Debbie. Pensa nas 200 pessoas que ela matou. Pensa nas famílias delas. Ele servirá-se desse discurso com frequência ao longo dos 2 anos em que fora encontrar-se toda semana com Gretchen Lowell. Fazia parte da tentativa de convencer-se de que estava apenas realizando seu trabalho. Ele não acreditava mais naquilo. Perguntaba-se se Debbie acreditaria. 199, disse Debbie. Você era o número 200, Archie. E ainda está vivo. Ela moveu a mão para o alto, para a outra cicatriz, a que começava abaixo de seu mamilo esquerdo, formava um arco por entre os pelos de seu peito e descia para voltar ao ponto de origem, formando um coração. Gretchen Lowell gravava um coração em todas as suas vítimas. Era sua assinatura. Mas as outras vítimas haviam sido cadáveres, os corações ensanguentados obscurecidos pela decomposição e uma interminável lista de torturas. Como líder da força-tarefa Beleza Mortal, Archie examinara os corpos e as fotos do necrotério, tendo permanecido um passo atrás por 10 anos. Até que caíra na armadilha armada por Gretchen. Ela estava infiltrada na força-tarefa havia 6 semanas quando se revelou, na noite em que o drogara. Eles acharam que ela fosse uma psiquiatra oferecendo seus conhecimentos para ajudar. Agora Archie perguntava-se se teria confiado nela com tanta rapidez se não fosse tão bonita. A cicatriz em forma de coração era delicada. A carne nova uma tênue linha de pele clara. Era a mais bonita. Durante meses não conseguirá nem olhar para ela. Agora parecia fazer parte de seu corpo, tanto quanto o coração que pulsava logo abaixo. Os dedos de Debbie a arranharam e Archie sentiu uma descarga elétrica percorrer-lhe o sistema nervoso. Estendeu o braço e segurou a mão da mulher pelo pulso. Não, disse ele. Debbie pressionou o rosto contra seu ombro. Ela está te matando, disse, as palavras soando baixas e abafadas pelo tecido. Ela está nos matando. A voz de Archie era pouco mais que um sussurro. Eu te amo, disse ele. Era verdade. Ele a amava e as crianças mais do que tudo. Amava-os por completo e mais um pouco. Mas não dá para eu simplesmente esquecê-la.
Debbie olhou para o reflexo de Archie. Não vou permitir que ela vença. Aquilo deixou Archie desolado. Não por ela estar preocupada com a segurança dele, mas por ela acreditar que tinha alguma chance de salvá-lo. Qualquer que fosse a porra de jogo que ele e Gretchen jogavam, era entre eles. Gretchen não se importava com Debbie porque sabia que Debbie não era uma ameaça. Isso não é uma disputa. O que ele não disse foi que Gretchen já havia vencido. Debbie olhou para ele por um minuto, sem dizer nada. E então, lenta e docemente, beijou-o na face. Vamos sentar um pouco, disse ela. Assistir TV ou qualquer coisa assim. Archie sentiu-se grato pela mudança de assunto. Que nem gente casada, disse ele. Debbie sorry. Fingir que estava tudo normal. Archie era bom nisso. Vou ser o marido, disse ele. Seguiu-a até a sala de estar, justamente quando os comprimidos começaram a fazer efeito e a codeína começou a circular por seu corpo. A sensação era agradável e calorosa, repleta de promessas como um beijo. Capítulo 4. Susan estava sentada no chão, nua diante do ventilador, e arrepios percorriam-lhe a pele sempre que o vento quente a atingia. Havia tomado um banho frio e o cabelo curto turquesa estava molhado, penteado rente à cabeça. Ela mudará o cabelo de rosa para turquesa havia apenas 2 dias e seu couro cabeludo ainda ardia da tintura. Isso e o fato de que fazia 35 graus no segundo andar da casa em estilo vitoriano não a deixavam dormir. O banho ajudara. Ela tirara o cheiro de fumaça de cigarro do cabelo. Já o da pipoca cheia de manteiga de Parker. Esse não saía de modo algum. Susan olhou para o laptop branco pousado no chão ao seu lado. O rascunho final da matéria sobre Molly Palmer era para o dia seguinte. O filho da puta finalmente receberia o que merecia. A porta do quarto se escancarou. Mãe. Grita Susan. Bliss, a mãe de Susan, pareceu surpresa. Suas longas tranças rastafari oxigenadas estavam enroladas no alto da cabeça. A túnica de algodão ondulava solta ao redor de seu corpo esbelto e musculoso, tonificado pela yoga. Ela carregava um bule de chá japonês em uma cesta de vime. Só vim trazer chá de menta para você, disse ela. Susan passou a mão pelo cabelo molhado e puxou os joelhos até o peito para esconder o corpo nu. Enquanto sua mãe tinha 50 anos com o corpo de 30, Susan contava 28 com o corpo de uma garota de 15. Bate na porta antes. Ok. Eu não quero chá. Deve estar uns 40 graus aqui dentro. Vou só deixar isso aqui, disse Bliss, inclinando-se para depositar a bandeja no chão. Ergueu os olhos na direção de Susan. Você andou comendo pipoca? Pergunto. Susan voltará a morar com a mãe. Não era assim que descrevia a situação para quem quer que se dispusesse a escutar. Para quem escutasse, explicava que estava apenas ficando com a mãe. A palavra-chave era ficando, que conferia à situação um caráter temporário. Na verdade, ela estava ficando em seu antigo quarto. Aquele fora o quarto de Susan havia 10 anos. Mas Bliss o transformará em sala de meditação 2 minutos depois de Susan botar o pé para fora de casa, rumo à faculdade. As paredes haviam sido pintadas de tangerina, cortinas indianas adornadas com contas prateadas pendiam das janelas e esteiras de tatame cobriam o chão. Não havia cama, ou qualquer outra mobília, mas Bliss tivera a precaução de pendurar uma rede, caso viesse a necessitar de um quarto de hóspedes. Quando Susan sugeriu que poderia comprar um colchão de ar ou, talvez, um futon, Bliss explicará-lhe que um quarto da população mundial dormia em redes e que aquela era uma autêntica rede de trama tripla de Yucatan, diferente daquelas merdas de trama simples que as pessoas penduravam no quintal. Susan sabia que não adiantava discutir com Bliss, mas não conseguia se virar sem sentir uma dor terrível na omoplata desde sua primeira noite naquela porra de rede, fosse ou não de trama tripla. O quarto estava impregnado com o cheiro da fumaça adocicada e rançosa das varetas de incenso chinês. Ficava pior com o calor e, mesmo com as janelas abertas, o ar no segundo andar da exígua casa vitoriana era opressivo, como roupas apertadas demais. A rede proporcionava ao menos ventilação. Susan disse a si mesma que arranjaria um apartamento assim que terminasse a reportagem sobre o relacionamento do senador com Molly Palmer. Naquele momento, a matéria vinha em primeiro lugar. Não podia perder tempo pesquisando sites de aluguel ou visitando apartamentos. A reportagem devia ter prioridade. Susan voltou-se para o laptop e o abriu. A reportagem resplandeceu, branca, sobre a tela azul clara. O cursor piscou. Ela começou a digitar. Susan preferia morrer a dizer a verdade, que estava com medo de ficar sozinha, que ainda sentia a pressão do cinto ao redor de seu pescoço, que ainda sonhava com o estrangulador das escolas. Inseriu o nada a declarar de Castle no segundo parágrafo da reportagem e sorriu. Não fazia muito tempo, escrevia ensaios pessoais e descrições simpáticas sobre festivais de salmão e feiras de lenhadores. Muita coisa havia mudado nas últimas 9 semanas, desde que fora encarregada de fazer um perfil do detetive Archie Sheridan à medida que este trabalhava na perseguição e captura do estrangulador. Ela havia mudado. Pensara em ligar para Archie dezenas de vezes nos últimos 2 meses. Mas nunca os era. Não havia motivos para tal. O perfil fora publicado, em série. Ele enviará-lhe um bilhete gentil sobre a última reportagem a respeito do estrangulador e lhe desejara tudo de bom. Nenhum convite para um café. Nenhum vamos manter contato. Ela achava que Archie tinha coisas mais importantes na cabeça. Melhor assim. Não se apaixone por homens mais velhos e comprometidos. Era sua nova regra.
E Archie Sheridan? 12 anos mais velho do que ela e apaixonado pela ex-mulher. Exatamente o seu tipo e, portanto, completamente inacessível. Além do mais, ela tinha um trabalho a fazer. Tornou a prestar atenção na tela à sua frente. Sua atual prioridade, expor o senador Castle como o idiota que era. O jornal se opusera a cada passo, alegando que a pauta era boato velho. Até que Susan encontrou Molly. Falava-se há anos sobre o suposto caso do senador. E vários repórteres tentaram, inclusive, localizar Molly. Molly recusará-se a conversar com todos. Mas ela e Susan tinham algo em comum. As merdas que aconteceram com ambas na infância as tornaram burras com relação aos homens. No caso de Susan, as consequências haviam sido péssimos namorados, drogas, a se julgar que maconha era droga, o que ninguém em Portland, Oregon, fazia, e o pior tipo de exibicionismo, o jornalismo confessional. Molly acabará se saindo pior que Susan em todos os departamentos. Talvez, pensou Susan, as duas pudessem ajudar uma a outra a sair do atoleiro. Ou, ao menos, lidar com a situação de maneira menos estereotipada. Susan estendeu a mão, pegou a caneca de chá que a mãe deixará e tocou a cerâmica com os lábios. Mas o chá ainda estava quente demais para beber. Às primeiras horas da manhã, Susan ouviu o toque do telefone fixo. Sua mãe possuía o mesmo telefone de quando Susan era criança, um aparelho vermelho com disco rotativo pendurado na parede da cozinha, cujo estava tão enroscado que só era possível afastar o fone da base alguns centímetros. Possuía uma campainha alta, da qual Bliss gostava, pois conseguia ouvi-la quando estava no quintal remexendo um monte de esterco ou ordenhando a cabra. Porque Bliss se importava se ia ou não ouvir, Susan não sabia, já que sua mãe quase nunca atendia ao telefone. De modo que Susan surpreendeu-se quando o telefone parou de tocar depois de alguns toques. Ela rolou, uma manobra complicada que fez a rede balançar perigosamente, e em poucos minutos tornou a dormir, sob efeito do balanço. Não sabia ao certo quanto tempo se passará, mas sentiu a presença da mãe a seu lado. Contorceu-se e tentou cobrir a cabeça com o cobertor. Dava para ouvir o caminhão de lixo reciclável lá fora. Portanto deviam ser 7 da manhã. Um saco plástico de garrafas e potes de vidro se espatifou contra o grosso fundo de metal do caminhão. Era um ruído horrível e alto, parecido com alguém quebrando o para-brisa de um carro. Susan nunca se acostumara com ele. Bate na porta antes, disse ela à mãe. ¿Está lembrada? Bliss pressionou delicadamente o braço de Susan. A rede balançou. Alguma coisa no toque fez Susan perceber que algo estava errado. Era firme demais, preciso demais. Ela se apoiou nos cotovelos, enfiando os dedos nas tramas da rede como suporte. Bliss trazia o rosto contraído. Alguém morrera. O coração de Susan bateu forte contra o peito. Quem? Susan pensou no repórter da editoria de cidade com quem saíra algumas vezes havia 2 meses. Derek? Pergunto. Bliss alisou uma mecha do cabelo de Susan. Foi o Parker, querida, disse ela. E o senador Castle. Eles estavam num carro. Ele derrapou e caiu da ponte Fremont hoje de manhã. Susan saltou da rede com dificuldade e agachou-se, nua, no tatame embaixo dela. O quê? Bliss sentou-se sobre os calcanhares descalços, encarando Susan, o rosto repleto de tristeza. Os dois estão mortos, querida. O quê? Disse Susan novamente, as palavras pouco mais que um sussurro. Ian ligou do jornal, disse Bliss baixinho. Eles estão mortos. Parker. Susan começou a dobrar-se sobre si mesma. Em um piscar de olhos, tinha 14 anos e estava no quarto de hospital com o pai, impotente, sozinha, furiosa. Afastou a solidão e a impotência e permitiu que a fúria se apoderasse dela. Ele morreu? Pergunto. O senador morreu antes de publicar em minha matéria? Gastei 2 meses nela. Susan sentiu o rosto corar e uma sensação de formigamento surgir em seu peito. Parker não, pensou. Por favor, Parker não. 2 meses. Bliss apenas permaneceu sentada sobre os calcanhares no tatame, esperando. Susan bufou em meio a uma avalanche de muco. O Parker morreu? Perguntou, em um de voz. Sua mãe concordou com um aceno de cabeça. Não fazia sentido. O que Parker estava fazendo em um carro com Castle? Era um engano. Ela ergueu os olhos na direção de Bliss. Não era um engano. Seu rosto contraiu-se. Merda! Susan apertou os olhos um instante, tentando absorver as lágrimas quentes que ameaçavam rolar. Então se levantou e começou a remexer numa caixa de papelão em um canto, para escolher uma roupa. O que você está fazendo? Pergunta Bliss. Susan encontrou um longo vestido preto de algodão e contorceu-se até entrar dentro dele. Vou para lá. Para o jornal? Pergunta Bliss. Para a ponte. Vou descobrir o que aconteceu. Ela retirou o celular da bolsa e começou a digitar um número. Bliss pôs-se de pé, a túnica de algodão agitando-se à brisa do ventilador. Para quem você está ligando? Susan secou uma lágrima com as costas do pulso e levou o telefone ao ouvido. Archie Sheridan respondeu. Ela tocou o cabelo, levando um cacho turquesa até o nariz. O cheiro de pipoca se fora. Capítulo 5. Archie estava na ponte Fremont. Era a mais nova das 10 pontes de Portland, uma pista de concreto em 2 níveis, com 4 vias, construída nos anos 70, que se erguia em elevado arco sobre o rio Willamette, ligando as zonas leste e oeste da cidade. A maioria dos moradores de Portland teria como ponte favorita a Hawthorne, a Steele, a St. John's.
Poucos fariam menção a Fremont. Ela era deselegante, funcional, a tinta azul clara se soltava do concreto cinza como pele descascando de uma queimadura de sol. Mas Archie sempre gostara dela. Para os que se dirigiam para o oeste, era a melhor vista da cidade, uma ampla paisagem ao norte, ao sul e à frente, o deslumbrante horizonte do centro da cidade, as exuberantes encostas a oeste, o Forest Park, o rio serpenteando preguiçosamente rumo ao norte, tudo isso recoberto por um brilho rosado. Portland às vezes era tão linda que Archie achava que ia ter um ataque do coração só de olhar para ela. Feio, não é? Disse uma voz atrás dele. Archie se virou e deu de cara com Raul Sanches. Sanches era um sujeito atarracado, com barba grisalha bem cuidada, braços fortes e um rosto que parecia talhado em madeira. Usava um boné de beisebol azul escuro onde se lia FBI em grandes letras brancas, e um impermeável com FBI em pequenas letras brancas no peito e em letras brancas grandes nas costas. Espera aí, disse Archie. Você é do FBI? Sanchez, sorry. Eles gostam que a gente se identifique, disse, o sotaque mexicano envolvendo delicadamente as consoantes. Para que os civis não nos confundam com os babacas da CIA. Ele veio para o lado de Archie. Atrás deles, na ponte a essa altura fechada, havia veículos de emergência suficientes para encher um estacionamento, as luzes brilhando em vermelho, branco, azul e laranja. Olha para isso, disse Sanches, apontando com o queixo as luzes vermelhas piscando nas torres de celulares, que pareciam velas de aniversário erguendo-se das encostas a oeste, e os altos guindastes que sinalizavam o boom de condomínios e construções mistas. Daqui a 10 anos vai parecer Los Angeles. Ele lançou a Archie um sorriso malicioso. Os californianos estão invadindo o nosso território. Você sabe que eles são preguiçosos, né? Não aparam nem os próprios gramados. É o que eu ouvi falar, declarou Archie. Sanches enfiou as mãos nos bolsos e equilibrou-se sobre os saltos de suas botas de cowboy. Já fazia tempo que não caía um carro da ponte, disse. As luzes coloridas dos veículos de emergência retiam no cimento atrás dele, e ele parecia estar na pista de dança de uma boate. 2 em 10 anos, disse Archie. Um suicídio na Marquand. Um que derrapou na Morrison. Sanches olhou para o céu claro da manhã. Aquilo não foi derrapagem, disse. Archie também olhou para o alto. Um enxame de helicópteros da mídia pairava sobre suas cabeças, como corvos rodeando algum bicho morrendo na mata. Não, concordou. Sabia o que Sanches estava pensando. Cair com um carro de uma ponte era mais difícil do que parecia. Era preciso superar várias dezenas de barreiras da engenharia de segurança. Uma proteção de cimento de 1 metro, uma cerca de arame. Era preciso dar muito azar. Ou tentar muito. Claire surgiu ao seu lado. Usava jeans e uma camiseta com a foto de um bulldog. Seu cabelo curto estava enfiado em um boné de pescador. Susan Ward está aqui, informou. Ela disse que ligou para você. Archie se virou e olhou para o lado leste da ponte, onde a legião crescente de repórteres era contida pela tá de isolamento e um grupo de policiais de motocicleta. O carro já foi içado? Pergunta Archie a Claire. Já vai ser, disse ela. Os mergulhadores precisam primeiro soltá-lo de todo o lixo que vem se acumulando lá embaixo esses anos todos. Ah, o cristalino Willamette, disse Sanches. Aquilo estava um caos. Susan nunca vira nada assim, a não ser, talvez, pela feira agrícola do Oregon, nos arredores de Eugene. A feira equivalia a uns 1.100 km² de hippies, malabaristas de fogo e barracas de falafel. Aqui, acotovelavam-se policiais, repórteres e curiosos. Mas a agitação das pessoas era a mesma. Como se aquele lugar fosse especial. Susan havia estacionado a 7 quarteirões do acesso à ponte na rua Kirby e viera caminhando. Estava usando a credencial do Herald em um cordão ao redor do pescoço e havia passado por 3 diferentes postos de controle da polícia. Era desconcertante estar a pé na ponte. Ao contrário da maioria das outras pontes em Portland, a Fremont era proibida para pedestres, a não ser uma vez por ano, quando a cidade permitia que alguns milhares de moradores a cruzassem de bicicleta. Susan, que invariavelmente se esquecia do dia da travessia da ponte e acabava presa no trânsito, agora entendia a atração. Havia algo de sobrenatural em estar tão acima da cidade. E aí ela pensou nos longos segundos em que o carro do senador havia estado em queda livre e seus punhos se contraíram. Parker estava morto. Agora ela tinha de se adiantar. Tinha de fazer uma coisa que contrariava todos os seus instintos jornalísticos. Arriscar sua exclusiva. Precisava contar a Archie Sheridan o que sabia. Abriu caminho por entre as equipes de TV, todas querendo uma tomada ao vivo com a impressionante frota de veículos de emergência ao fundo. Claire a reconheceu e disse que localizaria Archie. Mas havia tanta gente que, assim que Claire se meteu no meio de todos aqueles uniformes, Susan a perdeu imediatamente de vista. Então esperou, observando os policiais, entreouvindo os outros repórteres, colhendo o máximo de informação que podia. Não conseguiu ouvir muito. Havia coisas demais acontecendo. E então ela se deu conta. Não havia marcas de derrapagem. Havia gente demais, carros demais. Se houvesse marcas de derrapagem, eles as teriam isolado. Estariam cercadas pela equipe de peritos. Nenhuma marca de derrapagem. Nenhuma freada. Foi nesse instante que ela avistou Archie e endireitou-se. Ele surgiu de trás de uma van da polícia, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco esporte, os ombros arqueados para proteger-se do frio nevoento da manhã. Seu cabelo era um espesso emaranhado castanho, mas quando ele se aproximou,
Susan observou uns poucos os brancos que não estavam lá da última vez que o vira, 2 meses antes. Sinto muito, disse Archie quando o alcançou. Sei que você e o Parker eram chegados. Susan sentiu o choro subindo pela garganta, mas engoliu as lágrimas. O que aconteceu? Pergunto. Archie ergueu a fita de isolamento e Susan passou por baixo dela e seguiu Archie enquanto ele falava. Foi mais ou menos às 5 da manhã, explicou ele. O carro estava indo rápido e deu uma guinada para fora no alto da ponte. Ele apontou para o local onde faltava um grande pedaço da proteção de cimento da ponte, a barra de reforço à vista como um osso em uma fratura exposta. Uma seção de 3 metros da cerca de arame estava rompida e perigosamente suspensa para fora da beirada. 2 motoristas pararam e ligaram para a emergência. A equipe de busca e resgate chegou lá embaixo em 7 minutos. Os 2 pararam na borda e olharam para baixo, para a lancha da polícia e os barcos da equipe de resgate, que flutuavam no rio. Um arco-íris de gasolina cintilava na superfície da água, marcando o local onde o carro afundara. Mas os 2 estavam mortos, continuou Archie. O senador e o Parker. Retiraram os corpos há mais ou menos 1 hora. Ele virou-se e olhou para Susan, erguendo uma das sobrancelhas. O carro era do Parker, Susan. Você sabe o que um repórter de polícia do Herald estava fazendo com o dia já quase nascendo, dirigindo por aí com o principal senador do estado a tiracolo? O estômago de Susan doía. Por que Parker não lhe contará que iria se encontrar com Castle? Nenhuma marca de derrapagem. Deus do céu. Susan, disse Archie, com um leve tom de advertência na voz. Você precisa me contar agora. Susan olhou de relance para os policiais e os repórteres à sua volta, nenhum dos quais parecia estar fazendo nada. Em algum lugar mais reservado, disse ela. Archie ergueu as sobrancelhas, fez um gesto para que ela o seguisse, e depois de passar por 2 carros patrulha e 2 vans da polícia, levou até um Crown Vitória azul escuro, onde seu parceiro, Henry Sobol, ocupava o assento do motorista e rabiscava em um bloco de notas. A porta do motorista estava aberta e Archie inclinou-se e declarou. Preciso do carro. Henry ergueu os olhos e sorriu ao ver Susan. Senhorita Ward, disse ele. Você mudou o cabelo. A cor se chama turquesa atômico, disse Susan. Pensei em Floresta Encantada, mas me pareceu um pouco punk demais. Você tem razão, disse Henry, saltando do carro. Ele enganchou um dos polegares na ampla vela turquesa e prateada de seu cinto. Turquesa é mais profissional. Henry não perguntou por que eles precisavam do carro. Archie abriu a porta traseira e segurou-a para Susan enquanto ela deslizava para o calor do banco azul marinho de vinil do Crown Vic. Então entrou ao lado dela e fechou a porta. Ele se afogou? Pergunta Susan. É o que parece, disse Archie em tom gentil. O carro afundou rápido. Troncas elétricas. Eles não conseguiram sair. Susan pegou um tufo de cabelo azulado e começou a torcê-lo até ficar parecendo uma corda apertada. Preciso que esse assunto que entre nós. Archie olhou para ela por um momento. Não posso prometer isso. O caso não é meu. É do FBI. Não é nem do FBI local. Se você me contar alguma coisa que eu considere relevante para o caso, vou ser obrigado a comunicar. Susan soltou tudo de um só fôlego. O senador Castle teve um caso com a babá dos filhos dele. 10 anos atrás. A garota tinha 14 anos. Ele conspirou para encobrir o caso. 14? Pergunta Archie. Achei que ela fosse mais velha do que isso. Susan ficou boba. Você já sabia da Molly Palmer? Archie deu de ombros. Eu não sabia o nome dela. Mas os rumores circulavam. Susan sabia que houvera rumores. Houvera rumores durante anos. Mas ou ninguém acreditara neles ou ninguém quisera acreditar neles por nunca terem sido impressos. Mas ela não sabia que a polícia sabia. E a polícia nunca investigou? Pergunto. Sempre me garantiram que não tinham fundamento, disse Archie. Susan chutou as sandálias e dobrou as pernas sob seu corpo, ajeitando recatadamente o vestido. Bom, tinham fundamento. Tenho uma montanha de provas, inclusive Molly Palmer. Ela foi subornada. Subornaram uma adolescente para ficar de boca fechada. Ela puxou o cordão com o crachá do Herald. A reportagem estava programada para sair em 2 dias. O Parker e eu nos encontramos ontem com o advogado do Castle para saber se ele queria falar. Ele não quis. Você acha que o Parker e o senador voltaram a se encontrar? Quis saber Archie. Não sei, disse Susan. Talvez. Talvez o senador tenha decidido falar, no final das contas. Mas não há a menor chance de o fato de os 2 estarem naquele carro não ter ligação com a história de Molly Palmer. Archie fez que sim com a cabeça e então voltou a atenção para ela. Obrigado, disse. Já ajudou bastante. Susan sentiu seu rosto ficar cada vez mais quente. De nada. Henry bateu na janela do carro, quase matando Susan de susto. Agitou os dedos na direção de Susan. Em seguida apontou para Archie e então para seu relógio. Archie o viu e fez um aceno de cabeça, um gesto mínimo, quase imperceptível. Susan olhou de relance para o próprio relógio. Eram quase 8:30. E Salem? Perguntou ela. Ela assistira a uma das sessões semanais de Archie e Gretchen. Aquilo ainda a atormentava. Archie esfregou a nuca e semicerrou os olhos, como se sentisse uma dor súbita. Não vou mais até lá, disse ele. Susan estava surpresa. Mesmo? O rosto de Archie não registrava nenhuma emoção. Nós estamos dando um tempo, explicou ele.
Era o tipo de coisa que alguém diria sobre uma separação provisória e não sobre uma investigação de homicídio em andamento. Nós estamos dando um tempo. Saindo com outras pessoas. Explorando nossas opções. Gretchen Lowell. A beleza mortal. A rainha do mal Susan a encontrara apenas uma vez. Laura. Pele de porcelana. Era ainda mais bonita em pessoa do que em qualquer das fotos. Susan tinha 16 anos quando descobriram a primeira vítima da beleza mortal, e Gretchen Lowell ainda fazia se sentir como se tivesse essa idade. Havia matérias de jornal quase todos os dias na época, a maioria delas escrita por Quentin Parker. Foi assim que Susan veio a conhecer Archie Sheridan, em uma fotografia no jornal, de pé atrás de um púlpito em uma entrevista coletiva ou estudando o aparecimento de algum novo cadáver. Não tenho visto ela, disse Archie. Não a vejo desde o caso do estrangulador das escolas. Um estremecimento involuntário arrepiou os pelos dos braços de Susan. Ela mudou de assunto. Ouvi falar que você voltou para sua família. Disse. Archie sorriu e pôs-se a procurar alguma coisa em uma das pernas da calça. Estamos tentando, disse ele, seu tom de voz tornando-se mais suave. Susan Sawyer. Isso é bom. É muito bom. Eles permaneceram sentados por um momento, em um silêncio constrangedor. Bem, foi completamente constrangedor para Susan. Archie parecia tranquilo. Mas ela não gostava de silêncio. Fazia-a sentir-se como se pudesse deixar escapar alguma coisa da qual se arrependeria. Ou começar a chorar. Que foi exatamente o que aconteceu. Ai, meu Deus, disse ela, enxugando uma lágrima da bochecha e examinando-a horrorizada, como se fosse de sangue. Archie colocou a mão sobre a dela. Nada disse. Apenas esperou enquanto ela chorava. Às vezes, quando estou sozinha, fico com medo, disse ela, debulhando-se em lágrimas. Procurou um lenço em sua bolsa e assoou o nariz. Não é patético. Archie estava completamente imóvel. Apertou a mão dela. Nem um pouco, disse baixinho. Susan fechou os olhos. Às vezes gostaria de poder retroceder 3 meses, antes do caso que os aproximara. Então se lembrou de Archie e de tudo por que ele havia passado, e sentiu-se uma idiota. Sinto muito, disse ela. Parker está me fazendo sentir pena de mim mesma. Não faz mal sentir medo, Susan, disse Archie. Você vai ficar bem. Você não tem nada de patética. Ela sorriu e balançou a cabeça algumas vezes. Ele sempre a chamava de Susan. Nunca de Sue, Suzy ou Suzy. Ela gostava disso nele. Você achou mesmo que o turquesa atômico ficou bom? Pergunto. Ela viu que Archie olhava para seu cabelo e media cuidadosamente as palavras. Gosto do fato de você ter tido coragem de pintá-lo, disse ele. Ela secou as bochechas e o nariz com a palma das mãos e o antebraço e fez menção de sair do carro. Archie a deteve, com a mão em seu braço. Talvez eu precise da sua ajuda com outra coisa, disse ele. Preciso identificar um corpo. Talvez precise pedir um favor. Para conseguir alguma cobertura. Tenho medo de que a história se perca com toda essa confusão. A garota no parque. Pergunta Susan. Archie ergueu uma das sobrancelhas, surpreso. Me fala do que você precisa, disse Susan. Vou fazer o possível. Ao ir embora, ela se perguntou por um instante se Archie não a estava usando, se não estava só querendo sua ajuda para cavar uma matéria, se não estava sendo ligeiramente manipulada. E então expulsou o pensamento da cabeça. Archie não era assim tão calculista. Capítulo 6. Archie ficou olhando enquanto Henry ajeitava suas formas avantajadas no assento do motorista e dava partida no carro. Convenceu ela a cobrir o parque? Perguntou Henry, olhando de relance para o retrovisor enquanto Susan voltava até o agrupamento de repórteres. Convenci, disse Archie. Havia sido fácil. Sentia-se um pouco mal com aquilo. Mas se sentia ainda pior pela morta não identificada. Era algo que Debbie sempre dizia sobre ele, que se sentia mais ligado aos mortos do que aos vivos. Archie puxou o cinto de segurança sobre o peito e o apertou. Sem perguntas. Indigo Henry. Ela simplesmente concordou? Ele se virou no banco para dar outra olhada em Susan, que era fácil de localizar, o cabelo turquesa parecendo a cabeça de um fósforo. O que você fez? Hypnotizou a garota? Fazia calor dentro do carro e Archie ligou o ar-condicionado. Você ouviu alguma coisa sobre o senador ter comido a babá dos filhos dele? Pergunto. Ouvi alguma coisa assim, disse Henry. Não sabia que ela era a babá. Archie fez uma careta. O ar-condicionado engasgou, dando sinal de vida, e uma pequena camada de sujeira presa na abertura se soltou e o aparelho começou a render. Você chegou a pensar em investigar o caso? Pergunta Archie. Ele bateu com a palma da mão no painel perto da abertura e o ruído parou. Achei que ela tivesse 16 anos, disse Henry. A luz de alerta achava-se sobre a capota e Henry acionou com uma leve pancada. Passou um braço por trás do banco de Archie e começou a dar ré. Esse era o limite estabelecido por lei para o estupro. Com 16 anos ou mais, podia-se consentir. Com menos de 16, não. Era uma daquelas leis que dependiam muito do contexto. 14, disse Archie. As circunstâncias, nesse caso, não ajudavam muito. O Castle tinha 52 na época. Susan me disse que o Herald tem o serviço completo. Uma entrevista exclusiva com a mulher. Não há crime nisso, disse Henry. Seus olhos ainda focalizavam a retaguarda enquanto ele lentamente executava uma perfeita manobra em Y.
Henry possuía carteiras de motorista de 17 estados. Antes de virar policial, ele se mudava todo ano. Certa vez, quando estavam bêbados, ele dissera a Archie que fazia isso só para ver mais do mundo. Archie nunca morara em outro lugar a não ser o Oregon. Por outro lado, tinha só uma ex-mulher. Henry tinha 5. Na época, o crime prescrevia em 3 anos, continuou Henry. Era possível estender para 6 se a vítima fosse especialmente bonita. Um policial de uniforme, com ar entediado, ergueu um pedaço da fita para deixá-lo sair da área isolada na ponte. Agora são 6 anos depois que a criança conta a alguém ou faz 18 anos. O que vier primeiro. Haviam copo de viagens de acio inox com café no panel. Ele comico a deslizer para a frente quando Henry a celler. Archie o pegou e deu um gole no café morno. Castle era bacharel em direito. Provavelmente havia estourado uma garrafa de champanhe no dia em que atingiu a marca dos 3 anos. A justiça, ao que parece, não era o maior medo do Castle, disse Archie. O ar-condicionado começou a render novamente e mais uma vez Archie bateu com a palma da mão no painel. O ruído parou. Pois é, disse Henry com uma risada irônica. Quando eu trabalhava em Washington eles costumavam chamar isso de 3Ds. Desgraçado, desqualificado, divorciado. Má publicidade. Isso é o que assusta de verdade esses filhos da puta. Por filhos da puta você quer dizer os políticos? Perguntou Archie, tomando outro gole do café morno. É, disse Henry. E o que você estava fazendo em Washington? Pergunta Archie. Trabalhando para um filho da puta, disse Henry. Cheguei a raspar as costeletas e tudo mais. Então vi as faturas que os empreiteiros de habitações públicas estavam entregando. $10.000 por mictório. Ele balançou a cabeça lentamente ao pensar naquilo. Isso foi depois de eu parar de dar aulas para crianças carentes no ensino médio e antes de ser piloto de avião lá nos cafundós do Alasca. Quando foi a viagem de moto pela América do Sul? Pergunta Archie. Depois que saí do Alasca, respondeu Henry. Char e eu tínhamos acabado de terminar. Sabe que eu passei um mês com uma tribo quando a minha moto quebrou nas montanhas? Eles tinham lá uma folha que, quando você mascava, via uma imagem do seu futuro. O que você viu? Pergunta Archie. Um cavalo branco, uma criança segurando um pássaro e uma mulher peituda com uma espada. Archie piscou um instante, sem dizer nada. Então você obviamente pensou, vou virar policial. Henry abriu um largo sorriso, as pontas de seu bigode curvando-se para o alto. Parecia um sinal claro. Archie só balançou a cabeça. O fechamento da ponte Fremont havia fudido com a hora do rache. A I-5 Norte, a 405, até mesmo as vias secundárias estavam completamente paradas. Assim que atravessaram o bloqueio no nau da ponte, Henry ligou a sirene para poderem seguir pelo acostamento. Tecnicamente, eles não deviam usar sirene fora de situações de emergência. Henry considerava os engarrafamentos uma emergência. E então, você acha que o Castle decidiu se jogar? Pergunta Henry. Agarrou o volante? Assassinato seguido de suicídio? Talvez, disse Archie. Você vai contar para os federais? Pergunta Henry. Archie meditou sobre o assunto. Vamos esperar e ver o que os peritos descobrem, respondeu. Se não foi intencional, não há por que interferir na matéria da Susan. Henry sorriu e colocou seus óculos de aviador. O quê? Pergunta Archie. Você é legal com ela porque ela gosta de você, disse. Sou legal com ela porque eu sou legal, retrucou Archie. E ela gosta de mim porque eu sou velho. Um quarentão decrépito, protestou Henry, que era 10 anos mais velho. Velho, repetiu Archie. E acrescentou. Poderoso. Mandau corrigir Henry. Archie fez uma tentativa. Dominante? Henry assentiu, concordando com o meio termo. Eles cruzavam o centro da cidade naquele momento, sobre a ponte Marquim, voltando para o leste. O trânsito estava melhor. O sol saíra. E os montes Hood e St. Helens surgiam no horizonte. Archie sempre os achará esquisitos no verão, as imponentes estruturas rochosas estranhamente nuas. Sem falar em fudido e distante, disse Archie. Ele abaixou o vidro da janela e jogou fora o resto do café. Bom, disse Henry. Como é que ela iria resistir? Capítulo 7. Archie havia acabado de cruzar a porta da frente. Passará o resto da manhã de domingo no escritório, preenchendo relatórios. O caso do Castle não era seu, mas ele estivera na cena, e isso significava trabalho com papelada. Noam das contas, Henry insistra em lhe dar uma corona em casa. Dava para ouvir Buddy Holly ecoando pela casa. O cheiro de bolo recém-assado impregnava o ar, e ele ouviu seu filho rindo na cozinha. Milênios atrás, aquele som o faria sorrir. Agora só o fazia parar, a mão apertada ao redor da caixa de comprimidos no bolso. Fazia 2 anos e meio desde que parara diante da casa de Gretchen Lowell. Archie pensava naquela noite com frequência, tornando a visualizar a sequência de eventos, dizendo a si mesmo para dar meia volta e ir embora, para voltar ao carro e ir direto para casa, para sua família. Se não tivesse entrado naquela noite, tudo seria diferente. Mas ele havia entrado. E Gretchen estava esperando. Archie permaneceu mais um instante de costas coladas à porta e por M gritou. Cheguei. Debbie gritou em resposta. Estamos na cozinha. Archie levou a pasta para o escritório, protelando. Não gostava de deixá-la ao alcance das crianças. Ninguém deveria ter de ver fotos como as que ele precisava examinar.
Seu escritório era um dos quartos extras no final do corredor. Um cômodo quadrado, acarpetado, com uma escrivaninha, uma cadeira Yames falsificada e um sofá-cama para hóspedes que nunca apareciam. À primeira vista, o escritório parecia bastante inofensivo. Prateleiras de livros de patologia forense e referências criminais, algumas menções de louvor emolduradas na parede, um computador, 3 arquivos apinhados de relatórios e anotações. Havia grande armário embutido com porta de madeira sanfonada. Dentro, na parede posterior, havia uma colagem de fotografias de cada vítima da beleza mortal cujo caso Archie concluíra. Algumas vezes ele abria a porta, acendia a luz do armário e apenas se sentava e olhava para elas. 42 rostos. Homens, mulheres, crianças. Ele conhecia todos os detalhes de cada fotografia. Estavam gravados em sua consciência. Archie sentou-se diante da escrivaninha, soltou o coldre do cinto, tirou a arma e descarregou as balas na palma da mão. Elas nunca pesavam tanto quanto ele esperava. Destrancou uma gaveta da escrivaninha com uma das chaves em seu chaveiro e colocou as balas em um esconderijo. Então destrancou outra gaveta, depositou a arma e o coldre dentro dela e trancou-a. Esse fora o acordo quando Ben nasceu. Nada de armas carregadas em casa. Até mesmo Henry tinha de guardar a arma quando vinha para jantar. Com o canto dos olhos, Archie percebeu um rostinho no vão da porta. Quando olhou, havia sumido. Sarah? Pergunto. Ela introduziu novamente a cabeça no vão da porta. Eles estão fazendo um bolo de aniversário para mim. Eu não posso olhar. Ela abriu um sorriso e uniu as mãos. Para amanhã, disse. Ela girou, descrevendo um pequeno círculo, dançou sem sair do lugar por um momento e, então, correu até Archie, as tranças escuras balançando. Sarah corria para todo lado. Ela pôs a mão gorducha sobre a de Archie. Você se divertiu hoje? Pergunto. Archie hesitou, tentando não deixar que seu rosto traísse seu estado mental. Eu estava no trabalho. O trabalho nem sempre é divertido. Ela olhou para ele, olhos resplandecentes, as bochechas coradas. Quando eu fizer 7 anos, vou poder conhecer ela. Quem? Pergunta Archie. Gretchen Lowell. A resposta o deixou sem fôlego, como um soco no peito. A mão subiu para a cicatriz em um ato reflexo, como alguém faria para proteger de um golpe uma velha ferida. Ele mal conseguia falar. Onde você ouviu esse nome? Meu amor? Perguntou por Sarah, percebendo sua ansiedade, deu um passinho para trás. O Jacob Firebaug deu ao Ben um livro sobre você. O coração de Archie palpitou. Que livro? Ele sabia qual era o livro. A Última Vítima. Um relato fuleiro dos atos de Gretchen e do sofrimento de Archie em suas mãos. Ele sabia que seus filhos acabariam por vê-lo, mas achou que ainda tivesse tempo pela frente. Não sei, disse ela. Tinha a foto de uma mulher na capa? Perguntou ele. Ela sorriu, exibindo 2 leiras de dentes minúsculos. Eu quero conhecer ela. Eu gosto dela. Era a coisa mais triste que ele ouvirá alguém dizer na vida. Não diz isso, pediu ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Você também gosta dela, não gosta, papai? Pergunta Sarah. Você via ela o tempo todo. O Ben ouviu a mamãe e o Henry conversando. Archie passou uma das mãos pelo rosto e esforçou-se para continuar respirando. Você sabe onde o Ben guarda esse livro? Ela olhou para trás, na direção do corredor, e então sussurrou. Está escondido. Ele permaneceu imóvel por um instante, recompondo-se. Então segurou com uma das mãos a parte posterior da cabeça da filha e beijou-a na testa. Ok, disse. Estendeu a mão e ela a segurou, enroscando os dedos em volta de seu indicador. Vamos lá. Archie conduziu-a para o corredor, em direção à cozinha. Ela parou, o rosto preocupado. Eu não posso entrar aí, papai. Minha surpresa. Archie olhou de relance para a cocina. A música. O bolo. É claro, disse ele. Vai pro seu quarto, tá bem? Ela fez que sim com a cabeça, girou e correu para o quarto, voltando uma vez para espiá-lo por trás da porta do aposento. Archie entrou na cozinha. Eles estavam decorando o bolo. Ben estava de joelhos sobre uma banqueta na ilha da cozinha. Debbie estava de pé. Usava um avental branco de chefe por cima de uma camiseta preta e jeans, mas conseguirá se sujar toda, com cobertura até no cabelo. Quando Archie entrou, ela ergueu os olhos na direção dele e sorriu. Você chegou bem na hora das ores de marzipan, disse. Archie foi até o aparelho de som branco no armário ao lado da geladeira e o desligou. Ele tem um exemplar do livro, disse sem rodeios. O bolo estava sobre uma bandeja, que Debbie girava, segurando a espátula com firmeza no topo do bolo. Que livro? Archie deu um passo à frente, as mãos enfiadas nos bolsos. O livro. Jacob Firebaug deu a ele um exemplar. Archie sequer sabia quem era Jacob Firebaug. Ben correu o dedo pela beirada da tigela de vidro contendo a cobertura. Ele disse que você é famoso. Não quero que você leia essa merda, explodiu Archie. Debbie ergu a espátula do bolo. Archie, advertiu em voz baixa. Archie tirou as mãos dos bolsos e passou-as pelo cabelo. É muito violento. Tem fotos das cenas dos crimes. Seu estômago queimou só de pensar em seu filho de 8 anos lendo o que ela lhes era. Descricoes detalhadas de tortura. Um vislumbre do seu mundo, disse Debbie. Ele se aproximou da mulher. Ela cheirava a creme de manteiga. É completamente impróprio, disse.
Archie sentiu-se trêmulo. Seu corpo ansiava pelos comprimidos. Ele mostrou o livro para Sarah. Ben virou os olhos. Ela é uma tagarela. Vai buscar esse livro, ordenou Archie, apontando na direção do quarto de Ben. Agora. Ben olhou para Debbie. Era assim desde que Archie voltará para casa. Seu filho sempre olhava para a mãe antes de fazer qualquer coisa. Ela acenou com a cabeça e ele saltou da banqueta e desapareceu no corredor, ainda lambendo os dedos. Debbie tornou a apoiar a espátula no bolo e girou a bandeja. Se você não conversar sobre o que aconteceu, disse ela com cuidado, eles vão tentar encontrar respostas em outros lugares. Não naquele livro, disse Archie. Debbie comprimiu os lábios. Eles sabem que você esteve desaparecido, que foi ferido. Eram apenas bebês na época. Ele ouviu a garganta dela se contrair, lutando contra as lágrimas. Mas eles vão ter que ouvir a história toda. Não toda. Por quê? Perguntou ele. E as suas cicatrizes? Ela pôs a espátula de cobertura atravessada na tigela e se virou para encará-lo. Como é que nós vamos explicar isso a eles? Exatamente. Todas as idas ao presídio. Eles se lembram disso. Sabem que você ia vê-la. Era o meu trabalho, enfatizou Archie. Debbie estendeu a mão pegajosa e tocou seu rosto. Não me vem com papo furado, Archie. Conheço você há tempo demais. Ela o olhou nos olhos. Você ia até lá porque precisava, porque gostava. Archie deu um passo atrás e virou-se. Estou exausto. Não quero discutir isso agora, disse, abrindo um armário para pegar um copo. Só quero que você seja honesto conosco. Come and go. Ele abriu a torneira e encheu o copo de água. Por favor, não, disse. Quero que seja honesto com você mesmo. Archie levou o copo aos lábios devagar, tomou um gole e despejou o restante no ralo. Então colocou o copo na pia. Autoconsciência não era o problema. Ele sabia exatamente o quão fudido estava. Daria qualquer coisa por um pouco de negação. Eu sou honesto comigo mesmo, disse. Deus do céu, estava tão cansado daquilo. Ressentia-se dela por isso. Por dificultar tanto as coisas. Por fazê-lo se sentir tão culpado. Ela queria a verdade? Aramão. Que se foda. Eu ia até lá, disse ele devagar, pronunciando cada palavra como se estivesse em uma aula de gramática. Por quê? Gostava. Na pia havia uma forma de molho ao lado do copo, os restos de bolo flutuando na água cheia de sabão. Era o único momento na semana em que eu de fato ainda me sentia vivo. Ele ergueu os olhos para Debbie. Eu ainda iria, se achasse que conseguiria segurar a barra. Ela permaneceu ali, abraçando-se, suas sardas como estrelas escuras. Você não pode vê-la. Se quiser ficar conosco. Archie sorry. Tá aí, disse. O quê? For gun to Debbie. O ultimato, respondeu Archie. Você sabe o quanto eu gosto deles. Ele ouviu a voz de Ben dizer aqui. Tanto Debbie quanto Archie viraram-se e viram Ben de pé na entrada da cozinha, com o denso volume nas mãos, o belo rosto de Gretchen sorrindo sedutor na capa. Archie aproximou-se dele e tomou-lhe o livro das mãos. Inclinou-se e beijou-o no rosto. Obrigado, disse-lhe ao ouvido. Desculpa por eu ter gritado. Alisou o cabelo do filho e caminhou em direção ao corredor. Aonde você vai? For gun to Debbie. Archie deu meia volta. É domingo à tarde, disse ele. Pensei em ir ao parque. Os olhos de Debbie estavam cheios de lágrimas. Você não devia dirigir. Archie continua andando. Tem um monte de coisa que eu não devia fazer. Capítulo 8. Havia horas sobre a escrivanina da Parker. Um vaso de violetas africanas, um buquê de tulipas amarelas e um buquê de ores cor-de-rosa carnudas que Parker teria detestado. Uma das mulheres do RH no terceiro andar o trouxera para cima. Nenhum dos buquês estava na água. Eles iriam simplesmente permanecer ali, murchar, morrer e apodrecer. Que bem aquilo traria a quem quer que fosse, Susan não conseguia imaginar. Alguém morre e aí nós matamos uma coisa bonita? O prédio do Herald cava no centro da cidade. Fora construído havia 100 anos e então sofrerá uma reforma infeliz nos anos 70. Os andares haviam sido descaracterizados, divididos em cubículos e guarnecidos de luzes fluorescentes e tetos rebaixados. A mesa de Susan cava no 5º andar. A vista era impressionante, o que era a única coisa boa que se poderia dizer do lugar. Era silencioso demais para o gosto de Susan, empresarial demais, independentemente da temperatura no exterior, frio demais. Os domingos no Herald em geral eram um deserto. Todos os chefes estavam em casa. O jornal de domingo estava impresso. O de segunda-feira era tranquilo. Um editor sênior que fosse sorteado ficava encarregado de tudo e normalmente passava o dia na mesa jogando paciência ou navegando na internet em busca de sites de fofoca e blogs. Ficavam todos coçando o saco. Ninguém conhece mais fofoca de internet do que o pessoal de jornal, quer eles admitam ou não. Esse domingo em particular parecia dia normal. Um senador em exercício estava morto. Parker, um deles, estava morto. Eles tinham uma edição noturna para preparar, e um site que precisava de uma nova notícia a cada poucos minutos para competir com os noticiários de TV. A maior parte da redação estava lá, os copydesks, os colunistas. Mas também havia os editores executivos, os editores assistentes, os estagiários, o pessoal do RH, as recepcionistas e um crítico de TV que planejava fazer um artigo sobre a cobertura televisiva do caso.
Todos queriam participar das atividades. Quanto pior a tragédia, mais as pessoas queriam tomar parte nela. Era o que distinguia os repórteres das pessoas normais. Susan vestiu por cima do vestido preto um moletom com capuz que guardava na gaveta de sua escrivaninha e apoiou a cabeça nas mãos. Molly Palmer sumira e não estava retornando suas ligações. Susan teclou mais uma vez o número em seu celular. Nada. Eles estavam planejando a cobertura da morte do senador para o jornal do dia seguinte. Seria um dia repleto de reuniões. A foto de Castle na primeira página. Uma enorme manchete anunciando sua morte. Esse era o tipo de jornal que as pessoas ainda compravam e Susan queria que sua reportagem entrasse. Susan inclinou-se para trás na cadeira para ver se Ian já saíra da reunião. A porta da sala de reuniões continuava fechada. Ian estava lá havia uma hora com Howard Jenkins e um grupo de figurões do Herald planejando a cobertura de Castle e decidindo o destino da matéria dela. Susan achou que tivesse ganhado algum prestígio com a série sobre Archie Sheridan e o estrangulador das escolas. Mas fora tudo política interna. E sem Molly para confirmar sua história para os checadores de dados, o Herald estava protelando. Susan teclou com raiva o número de Molly novamente. Nada. Ora. Molly não era exatamente uma pessoa receptiva. Concordara em encontrar-se pessoalmente com Susan apenas 2 vezes. E conseguir contatá-la era sempre um pé no saco. Molly desligava o telefone e esquecia-se de ligá-lo de novo durante dias. Susan já havia feito uma corrente de clipes de metal de 1 metro e 6 minúsculas tranças no cabelo azul. Então desenganchou os clipes e tornou a colocá-los na caixa de papelão. Desfez as tranças e as fez novamente. Ela sentia o cheiro doce como o mel do pólen que se desprendia das ores sobre a escrivaninha de Parker. A fila de TVs presas na parede acima dos copydesks transmitia ao vivo a cobertura do acidente do senador e de Parker. Susan não conseguia olhar. Queria sair do escritório. Queria encontrar Molly. Queria fazer alguma coisa. Susan ouviu uma voz perguntar: "Você está bem?" Ela ergueu os olhos e viu Derek Rogers. Suas sobrancelhas ruivas estavam contraídas de preocupação. Ela basicamente o evitava desde que rompera o relacionamento. Tentará explicar porque ele não era seu tipo. Ele era conservador e responsável. Ela era caótica. Ele bebia café com leite e açúcar. Ela bebia puro. A verdade era que ele queria uma namorada. E ela não queria ser namorada de ninguém nesse momento. "Não consigo acreditar que ele tenha morrido", disse Derek, a covinha em seu queixo se aprofundando. Então balançou a cabeça. Que coisa estúpida de se dizer. É o que todo mundo diz, não é? Tanto Susan quanto Derek disputavam a atenção de Parker. Era uma das poucas coisas que tinham em comum. "Eu sei que você também gostava mesmo dele", disse ela. "Se quiser conversar", disse Derek, "você tem meu telefone." Porque ele tinha de ser tão legal? A porta da sala de reuniões se abriu e Susan empurrou a cadeira, que recuou rápido demais, quase fazendo com que caísse para trás. Ian olhou para ela e ergueu o polegar para que ela fosse até lá. "O dever me chama", disse ela a Derek, e levantou-se e percorreu o corredor acarpetado entre os grupos de mesas até o escritório dele. O aposento possuía uma janela, que dava apenas para a redação. Havia quadros de avisos caios de recortes de colunas. Para que ele pudesse ligar para os autores empora me repassar cada palavra de matéria. E que o autor sentisse vontade de cor e de lhe dar uma façada no pescoço. Ela já havia decidido que se demitiria se eles não publicassem a reportagem. Ou daria uma facada em Ian. O impulso que falasse mais alto. Provavelmente a facada. Ian gesticulou para que Susan se sentasse e ela desabou sobre uma cadeira. "Vamos publicar", disse ele. "Mas vamos ter que fazer algumas mudanças." Susan puxou as mangas do moletom. "Mudanças?" Ian agarrou seu curto rabo de cavalo. O senador era uma instituição nesse estado. Era adorado. "Temos que publicar a matéria nesse contexto. Ele teve um caso com uma adolescente. E isso foi um grande erro de julgamento." Susan podia sentir a matéria lhe escapando. Erro de julgamento? Até ontem, era a matéria do século. "Não foi um caso", disse ela. "A garota tinha 14 anos. Que seja", disse Ian. Deu um clique no mouse de seu computador e um documento do Word apareceu no monitor. "Vou tentar reformular a matéria. Vou passar as correções para você. Estamos planejando publicá-la. Mas não no caderno especial da edição de segunda-feira. Não nos parece apropriado." Apropriado? "O Parker era o meu editor", disse Susan. Ela observou enquanto Ian destacava uma frase em sua reportagem e a deletava. "Sei que isso é difícil para você", disse ele. "O Parker era o meu editor", disse Susan novamente. Atrás de Ian, presas no quadro de avisos, havia fotografias de Castle ao longo dos anos, parecendo inchado e arrogante. Alguém havia rabiscado ideias para a manchete em pedaços de papel e os pregar ao lado das fotografias. Estado de luto por seu filho predileto. Senador morre em acidente. Defensor dos pobres morre em desastre na ponte. Nenhuma delas mencionava Parker. Ele teria sorte se aparecesse na abertura da reportagem. Ian pegou o telefone e discou 9 para obter uma linha externa. Susan percebeu o verdadeiro significado daquele gesto. Ele não precisava fazer uma ligação de verdade. Era só o seu jeito atrapalhado de dizer que a conversa estava encerrada. "Vamos precisar dos contatos da sua fonte", disse ele com ar distraído. Molly Palmer. "Sem problema", disse Susan.
Ela voltou para sua mesa pisando forte, sentou-se na cadeira e pôs-se a girar devagar. Alguém deixará outro buquê na mesa de Parker. Um punhado de cravos violeta e mosquitinhos. As flores estavam envoltas em papel de seda verde e amarradas com uma fita preta. As palavras "Descanse em paz" ornamentavam a fita. Susan retirou o celular do bolso do casaco de moletom e teclou um número. Tenho que sair daqui, disse ao telefone. Você ainda quer um espaço para a sua desconhecida? Estou no parque agora, respondeu Archie Sheridan. Você pode vir se encontrar comigo? Archie sentava-se sobre o chão úmido, a alguns metros de onde uma garota havia sido assassinada. O tempo mudará, o dia de sol já era, substituído por uma triste garoa. O parque cheirava a morte. Troncos padres, galhos catos, amores estragadas. Archie sacudiu um pouco de terra da calça e fechou os olhos. Fora ali que tudo começara. Archie e Henry haviam respondido a um chamado sobre uma mulher morta na parte alta do parque. Ela era apenas uma criança. Escalpelada. Queimada. Gravement mutilada. Isso fora há 13 anos. A primeira vítima da beleza mortal. O primeiro homicídio de Archie. Archie olhou para o livro pousado na terra ao seu lado. Gretchen lhe devolveu o olhar. Ele não sabia por que o trouxera, porque não o deixará no carro, porque não o jogará na lixeira do posto de gasolina mais próximo. Mas sabia de uma coisa. Esse tal de Jacob Fireball ia escutar e muito. Houve um súbito ruído de folhas na encosta atrás dele. Samambaias envergando sob pés, terra deslizando, trepadeiras estalando. Archie ficou novamente de prontidão, abriu os olhos e num instante localizou a arma em seu quadril, pousando suavemente a mão sobre o coldre de couro. Virou-se e viu um menino poucos passos acima, na encosta. O garoto talvez tivesse 12 anos, e ainda ofegava do trajeto colina abaixo, as samambaias oscilando atrás dele. Tinha aparência delicada, pele clara, cabelo escuro e a boca metálica por causa do aparelho. Usava camiseta do Oregon Ducks e shorts na altura dos joelhos, repleto de bolsos e botões de pressão. As panturrilhas eram retas e nas, como as de um pássaro. Carregava uma velha lancheira de metal do Snoopy. Você é detetive? Perguntou ele. Sou, respondeu Archie, afastando a mão da arma. O garoto sentou-se ao lado de Archie, dobrando as pernas à indiana, a lancheira no colo. Archie pegou o exemplar de A Última Vítima e transferiu-o para o outro lado, longe do menino. Posso ajudar? Pergunta Archie. Eu estou bem, respondeu o garoto. Capítulo 9. Susan pensou em ir para casa e botar roupas mais esportivas. Botas de caminhada, uma capa de chuva, talvez uma calça de couro. Mas não queria dar a impressão de estar tentando impressionar. Então simplesmente vestiu o moletom com capuz por cima do vestido preto. Estava usando sandálias de dedo, mas tinha um par de tênis no porta-malas do carro exatamente para tais ocasiões. Bastara um par de botas caras estragadas numa cena de crime para aprender essa lição. Agora seu porta-malas continha um estoque de suprimentos, uma muda de sapatos, um casaco impermeável, blocos de notas, água, um chapéu de sol, pilhas para o gravador e absorventes, só por segurança. Uma repórter nunca sabe onde vai parar e por quanto tempo. O trânsito estava ruim. Começara a chover, os bueiros transbordavam e havia água empoçada a cada esquina. Era sempre assim quando chovia no verão. Ainda que chovesse 9 meses no ano, era sempre uma preocupação em Portland se ocorria nessa época. Bliss achava encantador, mas também ela não dirigia. Susan cava com vontade de matar alguém. Ela levou 40 minutos para cruzar o rio até o noroeste. Estava ouvindo um programa de entrevistas no rádio, e as pessoas ligavam para partilhar boas recordações do senador, o que a deixará furiosa e as era mudar para a estação de rock alternativo. Havia desistido de escutar isso também quando parou seu velho Saab no estacionamento, ao lado de uma viatura policial sem identificação e 3 carros patrulha. Cobriu o cabelo turquesa com o capuz do moletom e saltou do carro. Havia policial fardado no assento do motorista dos carros. Vestia capa de chuva e estava escrevendo alguma coisa com o apoio de uma prancheta e a luz do teto acesa. Susan bateu na janela. Ele ergueu os olhos. Sua capa estava molhada e ele parecia aborrecido por estar ali. Baixou a janela alguns centímetros. Archie Sheridan? Perguntou ela. Ele apontou para o começo da trilha e, mais adiante, para a oresta escura. E tornou a fechar a janela. Obrigada, disse Susan. Pensou em pedir sua lanterna emprestada, mas ele não parecia estar de muito bom humor. Ela calçou o tênis, enfiou as mãos nos bolsos do moletom e saiu andando. O chão, em ambos os lados do caminho que levava ao começo da trilha, já se transformará em um lamaçal, que brilhava sob as luzes do parque. Quando alcançou a entrada da mata, pensou em voltar para o carro, ir para casa, para a cama, mas então pensou em Parker, em quão longe ele iria para conseguir uma reportagem, arqueou os ombros e penetrou na escuridão. O céu nublado filtrava a luz de forma que as árvores se cobriam de sombras e cada galho parecia um braço flexionado e raivoso. Ela não pôde deixar de pensar em Gretchen Lowell enquanto percorria a trilha de cascalho, a lama sugando seus pés. Gretchen desovara pelo menos 2 corpos naquela oresta. Era por isso que estavam ali? Outra vítima da beleza mortal? Susan enfiou as mãos mais fundo nos bolsos e acelerou o passo. Havia caminhado cerca de 400 metros quando os encontrou. Viu as lanternas adiante, os longos feixes de luz branca refratados pelos troncos de cedro. Os policiais, graças a Deus,
eram sempre fáceis de localizar. Também era difícil pegá-los de surpresa, e ela ainda estava a 10 metros quando um dos feixes de luz parou, voltou e pousou em seu rosto. Ela piscou com a claridade. Estou procurando o detetive Sheridan, anunciou. Uma grande sombra apareceu por trás da luz e ela ouviu Henry Sobol dizer: "Ah, porra, é você." A lanterna foi baixada. Susan balançou os dedos na direção de Henry. "Oi", disse. "Ele está ali", disse Henry, girando a lanterna para iluminar Archie, que estava sentado em um tronco caído bem ao lado da trilha. Henry retorceu os lábios em uma careta irônica. "Estamos esperando um perito em pássaros", disse. Ornithologo grita Archie. Susan praticamente ouviu Henry revirar os olhos. "Que seja", disse ele. Ela caminhou até onde Archie estava sentado. Havia uma lanterna a seus pés, cintilando na direção da mata, de forma que conseguiu enxergá-lo bastante para ver que ele estava ensopado e coberto de lama. "Você tropeçou?" perguntou ela. "Você sabe alguma coisa sobre pássaros?" perguntou ele. Ela colocou as mãos no quadril. "Foi por isso que você me chamou até aqui?" Ele pegou a lanterna e iluminou o ninho de pássaro que mantinha no colo. "É cabelo humano", disse. Laurel. "Há outro corpo." Susan inclinou-se e examinou o ninho. Por isso confusa. "Você encontrou um ninho?" "Um garoto me entregou." Ele o encontrou no alto da encosta. Garoto? perguntou Susan, olhando em torno, para a oresta escura. Henry aproximou-se por trás dela. "Ele foi embora", explicou. "Desapareceu?" disse Archie. "O garoto?" Pergunta Susan. Archie ergueu os olhos para Henry. "Você já ligou para a equipe de busca e resgate? Por causa de cabelo em um ninho?" Henry iluminou com a lanterna o corpo de Archie coberto de lama e detritos. "Você está bem?" perguntou, baixando a voz. A Debbie me ligou, sabe? "Depois que você saiu porta afora numa nuvem de autopiedade. Foi mais um ataque de irritação", disse Archie. "Ela está preocupada com você", disse Henry. "Vocês dois deveriam fundar um clube." Archie levantou-se. "Não quero mais esperar." Ele chamou os 3 policiais uniformizados que estavam de pé com suas lanternas. "Quero equipes trabalhando ombro a ombro com lanternas. Levem o tempo que for preciso. Estamos procurando por um cadáver de mulher." "Archie", disse Henry. Archie apontou a lanterna direto para a encosta enlameada. "Vamos subir até lá", disse ele. Foi onde o garoto encontrou o ninho. "Então é lá que devemos começar." "Espera", disse Henry. "Cansei de esperar", disse Archie. "Não", disse Henry. Espera. Ele girou a lanterna e iluminou o rosto de um sujeito atrás deles. Susan engoliu em seco. Todos os policiais olharam para ela. "Desculpe", disse ela. O homem sorriu. Era barbudo, usava óculos e vestia capa de chuva com capuz. "Alguém chamou um ornitólogo?" Pergunto. Archie acenou com a mão. "Aqui." O homem deu um passo à frente. "Sou Ken Monroe. Conversamos por telefone." Archie apertou a mão dele. "Obrigado por ter vindo", disse. "Imagina." Ele sorriu, entusiasmado. "Normalmente a gente não recebe chamadas de emergência." "Certamente que não", pensou Susan. "O que você pode me dizer a respeito disso?" perguntou Archie, iluminando mais uma vez o ninho com a lanterna. Susan infiltrou-se a cotoveladas no grupo reunido em torno do ninho. Monroe abaixou a cabeça de forma a ficar a apenas alguns centímetros do ninho e o examinou cuidadosamente. Depois perguntou: "Onde você encontrou isso?" Archie indicou com a cabeça o topo da encosta. "Lá em cima", respondeu. "Esse é um ninho de manimbé", disse Monroe. Susan puxou seu bloco de notas e registrou a informação. "Você consegue dizer qual o tipo de pássaro só olhando o ninho?" Pergunto. Os ninhos lhe pareciam todos iguais. Monroe fez que sim com a cabeça. "Consigo, claro", disse. "Vê o formato dele? Igual ao de uma taça? Dá para ver a camada externa irregular, feita de grama morta e hastes de ervas daninhas." Ele tocou o exterior do ninho. "Tem algumas pequenas raízes e pedaços de casca de árvore. Se você olhar aqui, pode ver que é forrado com grama maisna e cabelo." "Estou interessado no cabelo", disse Archie. "Alguns pássaros usam cabelo para acolchoar o ninho. Não é comum, mas não é nada do outro mundo." "Mas como é que é isso?" Pergunta Henry. "Eles pegam na lata de lixo dos barbeiros?" Monroe franziu as sobrancelhas. Lixo? "Pouco provável." "Você disse que o ninho foi encontrado aqui? No alto da encosta", disse Archie. "Bom, esse cabelo veio das redondezas. Pássaros não se deslocam para tão longe atrás de material para o ninho. A maioria dos ninhos fica pronta em 1 ou 2 dias. Não compensa voar para muito longe." Monroe olhou para o alto da encosta. "Não, esse cabelo veio da mata. De uns 300 metros daqui, eu diria." Susan sentiu arrepios lhe subirem pelos braços. "Você tem alguma ideia da idade do ninho?" Pergunta Archie. "Não mais do que 1 ou 2 anos." "Como você sabe?" Pergunta Henry. "É que os ninhos se desintegram", explicou Monroe. "Se não se desintegrassem, a gente estaria pisando em um 100 agora. Então tudo o que a gente precisa fazer é procurar em um raio de 300 metros em todas as direções", disse Archie. Henry gimiu. "Isso é um campo de futebol. Talvez devêssemos chamar a equipe de busca e resgate", disse Archie. Henry o encarou por um minuto. Então puxou o telefone da presilha na cintura e começou a teclar.
Talvez eu também peça um cão farejador, disse. Susan viu Archie sorrir. Boa ideia, disse ele. Capítulo 10. Adólata janta no abmandarquia havia abultado. A chuva continuava forte. Deixava a pele de todos escorregadia. Fazia os sapatos afundarem no chão. Encharcar as roupas de todos. Archie sentia a lama gelada em suas meias toda vez que dava um passo. As calças endurecidas de lama golpeavam-lhe as panturrilhas. Seu cabelo grudara na testa. Tivera ao menos a presença de espírito de esconder o livro atrás de um tronco. A última coisa que desejava era que Henry o encontrasse perambulando pela oresta com um exemplar enlameado de A Última Vítima. Archie concentrou-se na pequena esfera de luz que sua lanterna lançava no solo da mata e voltou a mente para a tarefa em questão. Era lenta. 1 metro de era e hipomeia cobria qualquer coisa à vista. Ele começou pela esquerda e então deslocou lentamente o feixe de luz sobre a superfície da folhagem, centímetro a centímetro, para a frente e depois para a direita. Henry estava à sua esquerda, um dos patrulheiros à direita. Outro patrulheiro e 4 voluntários da equipe de busca e resgate trabalhavam, alinhados, na direção oposta. Até mesmo o ornitólogo receberá uma lanterna. Até o momento, tinham achado um pássaro morto, parcialmente digerido pelas formigas, uma garrafa de refrigerante vazia e cocô de cachorro. Susan também pegara uma lanterna emprestada, mas a estava segurando com os dentes, a M de poder rabiscar furiosamente em seu bloco de notas. Archie queria que ela escrevesse uma matéria. Ele ainda não tinha pistas sobre a identidade da desconhecida, e a cobertura da imprensa local limitara-se a um único parágrafo na seção de cidade do Herald. Ele precisava de matérias. E muito. Esquerda. Frente. Direita. Então Archie ajoelhou-se na sujeira e na lama e começou a afastar a era e as hipomeias para examinar por baixo da vegetação. A folhagem molhada pesava e era difícil de manusear, e as mãos de Archie pareciam esfoladas e sujas, como se ele tivesse sido enterrado vivo e tivesse cavado para escapar. Ouviu Henry dizer, isso é ridículo. E era. Eles poderiam voltar pela manhã. Se tivesse um cadáver ali, poderia esperar mais 12 horas. Mas Archie precisava saber. Se tivesse uma mulher morta nos arredores, ele precisava encontrá-la. Passaria a noite inteira ali, procurando. Ao menos, era mais fácil do que voltar para casa. Ele apontou a lanterna para o relógio. Estavam procurando fazia quase 1 hora. Cachorro lácio. Archie ergueu os olhos e divisou uma silhueta escura na trilha e a sombra de um animal. Apontou a lanterna na direção do animal. A luz refletiu em seus olhos, 2 esferas prateadas na escuridão. O nome dele é Cody, disse a pessoa que o conduzia. O meu é Ellen. Quem de vocês é o Sheridan? Sou eu, disse Archie. Ela adiantou-se, subindo em sua direção, o cão respeitosamente alguns passos atrás. Eles deslocaram as lanternas para iluminar o caminho da mulher, e Archie pôde vê-la melhor. Era grande, alta e ligeiramente rechonchuda, com um tronco alongado, que dominava o corpo, e passos largos e masculinos. Usava o cabelo preso atrás, em um rabo de cavalo, e vestia-se de forma apropriada para o clima, com botas de borracha de cano alto, calças de chuva amarelas e uma jaqueta acolchoada. Junho em Portland. Quando alcançou Archie, estendeu a mão e ele a apertou. Ok, disse ela. É assim que vai funcionar. Vou soltar a corrente do Cody. Ele vai perambular pela área, procurando pistas. Se encontrar alguma coisa, vai se agachar assim. Ela baixou os olhos na direção do cão e disse, Cody, alerta. O animal afundou, apoiou-se nos cotovelos e uivou. Ellen ergueu os olhos. E eu faço um elogio. Aí vocês podem se aproximar e averiguar o que ele encontrou. Archie já havia trabalhado com cães farejadores de cadáveres. Certa vez, Gretchen mutilara um homem e deixará seu coração e baço em uma caixa de sapatos amarrada com uma fita vermelha, sobre uma cama em um quarto de motel na zona norte de Portland. Presa à caixa, havia uma etiqueta de presente datilografada e endereçada ao detetive Archie Sheridan. Os empregados do hotel ligaram para a polícia momentos depois de encontrar o pacote. Gretchen envolvera os órgãos em plástico, mas o conteúdo havia vazado e a caixa estava ensopada de sangue. Archie abriu a caixa e levou um cão para tentar localizar outras partes. Havia funcionado. O cachorro encontrou a língua do sujeito na máquina de gelo, o pênis na caixa de devolução de chaves e o resto na caçamba de lixo do restaurante vizinho. Presumindo que haja um cadáver, disse Henry. Quanto tempo isso vai levar? Alguns minutos, disse Ellen. Ou alguns dias. Dias, repetiu Henry. Talvez mais tempo ainda, disse Ellen. Ela abaixou-se e desenganchou a coleira do cachorro. Vai, Cody, ordenou. O animal colou o focinho ao solo e começou a fuçar em meio à vegetação. Susan deu um passo à frente e tirou a lanterna da boca. Há quanto tempo você faz parte da equipe de busca e resgate? Perguntou Ellen. Não faço, respondeu ela. Ela é voluntária, disse Archie. Não temos dinheiro para financiar uma unidade de cães farejadores de cadáver. Então pessoas como Ellen fazem alguns cursos de treinamento com seus cães e se voluntariam. Eu trabalho na Home Depot 2, disse Ellen. Encontramos um corpo meio quilômetro rio abaixo há alguns dias, disse Archie. Isso vai confundi-lo? Vocês removeram o cadáver? Perguntou Ellen. Removemos, respondeu Archie. Não deve ter problema, disse Ellen. Ali, exclamou de repente.
Ela virou sua lanterna na direção de Cody, que estava agachado a alguns passos de onde Archie e Henry haviam acabado de procurar. Bom menino, disse Ellen. Aproximou-se do cão pela retaguarda, tornou a enganchar a corrente e o afagou vigorosamente. A área que Cody estava indicando achava-se recoberta de trepadeiras. Archie aproximou-se, abaixou-se e se apoiou nos joelhos e mãos. Apontem as lanternas para cá, disse aos demais. Um por um, todos o rodearam. Susan, o ornitólogo, Henry, Ellen, os patrulheiros, os membros da equipe de busca e resgate. Todos apontaram a lanterna para o ponto em que o cão se agachara, até que 10 círculos de luz amarelos uniram-se para formar um único. Archie afastou a era e as hipomeias com as mãos. Iniciou devagar, metodicamente, tomando cuidado para não alterar nada que não devesse, e então começou a puxar as trepadeiras, arrancando-as e lançando-as para o lado. Quando havia limpado a área, tornou a ficar de joelhos. Susan inclinou-se para a frente. Não há nada aí, disse. Archie virou-se para o cão. Devemos cavar, garoto? Perguntou, coçando a cabeça do animal com a mão enlameada. Está enterrado? Cody inclinou a cabeça, olhou para Archie e então para o trecho de terra exposto. Vou pegar as pás, disse um dos voluntários da equipe de busca e resgate, alvoroçado, dirigiu-se à trilha. Archie olhou para o barro. Estava duro, repleto de seixos e raízes. Apanhou um seixo e o fez rolar entre os dedos. Era leve e poroso. Levou-o à língua. Por que você está comendo essa pedra? Pergunta Susan. Não é pedra, disse Archie. Pedras eram densas e não grudavam na saliva. Essa era porosa. É osso. Cody ganhou e puxou a corrente. Archie ergueu os olhos na direção do animal. Quem quer que tivesse quebrado o osso daquele jeito não deixaria cabelo como o que eles haviam visto no ninho. Havia outro corpo. Deixa ele ir, pediu a Ellen. Ela desengatou a corrente de Cody e o animal disparou, focinho abaixado, por cerca de 10 metros encosta acima, então se agachou. Archie pegou sua lanterna e arrastou-se atrás dele, mal notando os outros às suas costas, as lanternas oscilando na escuridão. A encosta estava repleta de samambaias quase pré-históricas de tão enormes. Ele alçou-se encosta acima agarrando punhados de folhas de samambaias, usando o conjunto de raízes como alavanca. As minúsculas sementes grudavam em suas mãos. Quando alcançou Cody, ajoelhou-se ao seu lado e o cachorro lambeu-lhe o rosto. Então o animal ganiu novamente e farejou uma samambaia enorme ao lado de um cedro torto, que brotava enviesado da encosta. Archie empurrou para o lado a folhagem da samambaia e apontou a lanterna para baixo. Está vendo alguma coisa? Gritou Henry às suas costas. Estou, respondeu Archie. O esqueleto era parcial, mas definitivamente humano. Ele podia ver um pé, a pele restante escurecida e curtida, razão pela qual não fora destruída. Os ossos da panturrilha haviam sido removidos acima do tornozelo, de modo que o pé parecia estranho, como um sapato grotesco. Archie deslocou a lanterna para a frente, por baixo da samambaia, e avistou o que restava de uma face encolhida e curtida, os lábios enegrecidos, a pele rachada de uma bochecha, uma órbita ocular, um crânio parcialmente esmagado. E ali, ainda preso ao tecido desidratado do couro cabeludo, um emaranhado de cabelo louro. Aí está você, disse ele baixinho. Susan e Henry surgiram, um de cada lado. Susan ajoelou-se, a perna tocando a de Archie. Archie estava se acostumando a tê-la por perto. 3 corpos a menos de 100 metros um do outro, disse ela, a caneta pressionada contra o bloco de notas. Eles estão relacionados? Talvez, disse Archie. Talvez não. Ele ergueu os olhos na direção da mata escura. Parara de chover e as nuvens haviam se apartado, revelando um naco brilhante de lua. Ao longe, em meio às árvores na orla da mata, Archie distinguiu as luzes de uma casa. Descobre quem mora ali, disse a Henry. E aí descobre se eles têm um cortador de madeira.